Legal, a gente está aqui com o professor Roberto Carlos Brandão. Hoje é dia 27 de agosto e ele vai dividir um pouco do conhecimento. Ele que é um profissional diplomado pelo Board brasileiro. Brandão, eu queria que você, em poucas palavras, você orientasse os alunos agora, os ortodontistas do Brasil que estão se formando e querem ser um diplomado do Board brasileiro. Qual é o primeiro passo, o segundo e assim por diante? Bom, vou começar dizendo que o Board é uma entidade inspirada no Board americano de ortodontia, que visa a qualificação e diplomação e certificação de qualidade. Ou seja, a preocupação não é política, no sentido da administração da odontologia e da ortodontia, mas uma preocupação de qualidade, de juntar pessoas que pensam a ortodontia, que executam a ortodontia, buscando a excelência da formação. Daí é uma prova voluntária, uma certificação voluntária, todas as pessoas que querem se agregar podem fazer, e são 3 passos, são 3 partes essa diplomação. A primeira prova, a primeira avaliação é a avaliação da sua formação, ou seja, todos os que fazem cursos de ortodontia, que são reconhecidos pelo Conselho e que têm a especialidade de ortodontia pelo Conselho, vão submeter esse certificado de ortodontia de especialista ao Board, e a primeira fase é você ser especialista. A segunda fase é uma prova teórica que pode ser feita a qualquer momento, desde que a pessoa é um ortodontista. Então, nessa prova, você vai fazer uma prova escrita, que é um planejamento de um caso, que na verdade não interessa a técnica que você usa, interessa o raciocínio, a capacidade de discernimento que você tem como profissional de chegar a uma conclusão, e muitas vezes um caso pode ter várias vertentes, várias opções de tratamento. Então não necessariamente tem um caminho certo, um caminho único para se tratar esse caso. É um caso amplo, em que você vai ver o raciocínio dos procedimentos que você vai fazer. Então você vai fazer uma prova de planejamento, onde são feitas questões, perguntas básicas sobre o raciocínio de discernimento de um ortodontista. Então essa prova pode ser feita por um recém-formado, uma pessoa que acabou a especialização. A terceira fase, que é a fase final, requer a apresentação de 10 casos. Esses 10 casos, 6 deles são por categorias pré-definidas. Casos com atresia, transverso maxilar, uma classe 2, uma classe 3, uma classe 1 com extrações, uma classe 1 sem extrações, e um caso ortocirúrgico. Os outros 4 casos são casos de livre escolha, desde que haja uma dificuldade relativa, ou seja, não é um caso simples, não pode ser um caso banal, tem que ser um caso que seja laborioso, que justifique uma avaliação. Esses 10 casos são colocados sobre uma mesa, não há nenhuma identificação do candidato, os diretores do Board, que são 8 diretores, fazem a avaliação dessas mesas, sem saber de quem que eles estão avaliando os casos, e existe uma planilha de notas e qualidades e problemas que cada caso vai apresentar. Então existe o site do Board, que é www.bbo.org.br, que existe claramente como esses casos são avaliados. Então você pode previamente saber quais são os critérios que esses casos vão ser avaliados e a partir daí selecionar casos do seu consultório. E esses casos vão ser avaliados pelos diretores e você pode ter todos os casos aprovados, porque eles têm pequenos defeitos aceitáveis, ou pode ter um ou outro caso que vai ser rejeitado, e você vai ter a possibilidade de uma outra prova que é anual, apresentar um novo caso para suprir aquele que estava faltando. Tá. E assim, então, normalmente, quanto tempo leva da primeira até a última fase? Se tudo descer e for aprovado normalmente... Então, tecnicamente, eu acho que tem 3 coisas muito legais. Para o recém-formado, você já pode fazer uma prova e saber... Até bom já. Você sabe como é que você saiu do curso. Tá. Isso é muito legal. A segunda coisa, para o recém-formado, eu imagino que se cada caso que entra no meu consultório, eu vou preparar com o objetivo de apresentar o Board, mesmo que ele no final das contas não seja um caso excepcional, eu vou ter casos excelentes no meu consultório. Porque meu crivo, a minha preocupação de qualidade vai ser em cada caso. Desde o começo, todas as pastas, assim por diante. A outra coisa, eu já sou um ortodontista, tenho experiência, tenho casos. Quer dizer, tecnicamente, estão 3 anos depois de você estar
formado, você já tem casos. E suficiente mostrar 10 casos. Normalmente isso acontece com 5 anos, Sim. né? Mas, enfim, você já pode, tendo caso, você pode aplicar a prova. E eu acho que para um ortodontista que tem alguma experiência, como eu, né? Eu fiz o board com 10 anos de ortodontia. Eu acho uma experiência maravilhosa você baixar o seu arquivo e rever tudo aquilo que você já fez na sua vida. Independente da prova ou não, mas como o seu consultório, sua vida clínica. Você vai selecionar casos que você acha maravilhosos e que às vezes tem os poderia erros, ter melhorado aqui. Então, autocrítica maravilhosa. Só algumas vezes a gente discutindo com os colegas, nos eventos, assim por diante, muitos colegas não têm todas as fases documentadas, às vezes sim com foto, não com modelos, porque tem que ter a fase intermediária. Como que um cara às vezes já tem 10 anos, tem só o início e o fim, e se tem só o início e o fim, esse caso teoricamente não pode ser usado? Não, pode ser usado. Pode ser usado. O modelo de gesso, se tiver uma sequência de fotos onde consiga transmitir o que foi realizado. De fato, os modelos são fundamentais. Iniciais e finais. Os modelos são fundamentais. Mas não intermediário. Não. Tá. O modelo e a radiografia intermediária só é fundamental nos casos em que você vai fazer procedimentos cirúrgicos. Tá. Então, os casos cirúrgicos, pré-operatório e pós-operatório. Pré-operatório, a documentação. E existe também, nesses 10 casos, 2 desses 10 casos, você deve ter uma avaliação pós-contenção, pós-tratamento, né? De quanto tempo? De pelo menos 3 anos pós-tratamento. Legal. O que nesses 10 casos, 2 mostram que você tem uma preocupação com estabilidade, uma preocupação com pós-tratamento. Professor, obrigado, é um imenso prazer, a gente que estudamos juntos aí em Araraquara, tivemos a oportunidade aí de fazer alguns créditos juntos, na época eu estava no mestrado, o Brandão no doutorado, mas obrigado pela força aí, a gente se encontra, obrigado. Eu que agradeço.